Então, falar sobre a ideologia de gênero no Brasil, né, na educação, falar como esse termo se popularizou no Brasil, não tem como falar disso sem falar da influência da igreja, né, e sem falar da influência da política. Também do que a gente pode chamar de um lobby político, que eu considero um lobby político muito bem feito, né. Isso inicia ali mais ou menos em 2010, 2011, quando vem à tona algumas colocações de algumas informações a respeito dos cadernos Brasil Sem Homofobia. Os cadernos Escola Sem Homofobia, na verdade, eles fazem parte do programa Brasil Sem Homofobia, que foram criados em 2004. E esses cadernos, eles são cadernos que são exatamente para serem trabalhados nas escolas, né, para serem trabalhados com alunos do ensino fundamental e alunos do ensino médio sobre a diversidade de gênero, concepção de novas famílias, né, na nossa sociedade, também visando aí um dos grandes objetivos do ensino fundamental da educação em geral, que é formar cidadãos conscientes para a nossa sociedade, que respeitem a diversidade, que respeitem as pessoas, a pluralidade de ideias, a pluralidade de opções, de orientações na sociedade. Então, isso aí começa a chegar nas esferas políticas. Quando chega nas esferas políticas, eu acho que eu posso considerar que essa questão da ideologia de gênero, do kit gay, que é aí que surge a história do kit gay, né? Aí que o kit gay foi criado. E aí ele vem com força total, ele vem sendo quase como um bicho-papão da família tradicional brasileira. Totalmente baseado em fake news. Eu considero que foi uma das primeiras fake news, né, dessa leva aí de fake news que a gente está presenciando no Brasil, porque vários deputados das bancadas familistas, né, da bancada conservadora, eles começaram a fazer vídeos falando, porque o kit gay que estão mostrando para os nossos filhos, e eles colocam aquilo como, nós estamos preocupados com a família tradicional, nós estamos preocupados com as crianças, sendo que aqueles cadernos ali nem era para se trabalhar com a educação infantil, era apenas a partir do ensino fundamental e do ensino médio. Isso nem houve possibilidade de ser justificado, e mesmo quando foi justificado por instituições sérias como o próprio MEC e muitas outras instituições se manifestaram nesse sentido, a fake news, a informação totalmente falsificada, ela já tinha se espalhado, né? Então houve essa mediatização. O que aconteceu, né? Após essa pressão popular, os cadernos foram retirados das escolas, né? O MEC optou por suspender o material. Então essa é uma das primeiras demonstrações dessa grande farsa que é a ideologia de gênero que foi criada, né? Foi um lobby político. Inclusive, muitos políticos conseguiram uma popularidade maior através dessas notícias, através dessas denúncias que eles fizeram, e que a família tradicional brasileira, que os conservadores, eles compraram essa ideia, né? Compraram a ideia de que realmente há um complô, uma conspiração para destruir a família tradicional brasileira. E aí quando você para pensar que uma coisa tão importante quanto o debate de gênero e diversidade na escola, na educação, que é onde, eu repito, uma das principais bases da formação do cidadão, do ser humano, e aí você para pensar que a gente perdeu a oportunidade de estar debatendo isso, porque inclusive se levantaram movimentos como Escola Sem Partido, que é um movimento que categoriza professores como doutrinadores. Tá? E nós tivemos estados e municípios, e aí eu preciso falar que até o município de Palmas editou uma medida provisória que proibia os professores de trabalhar gênero e diversidade nas salas de aula. Foi proibido por medida provisória e por pressão das bancadas conservadoras. Não preciso aqui dizer também que o Brasil é um país extremamente familista. E quando eu falo familista, eu não estou falando família, eu estou falando de um padrão de família, do padrão de família heteronormativo, que é homem, mulher e filhos, sendo que no Brasil nós podemos constatar que principalmente nas camadas mais baixas da população, nas classes C, né, na classe média baixa, na classe mais pobre, nós temos uma pluralidade de família muito grande, e isso hoje a gente não pode ser trabalhado nas escolas, simplesmente
porque os professores têm medo, os professores foram amedrontados ao ponto de achar que eles podem ser acusados de doutrinadores se trabalharem uma coisa que é inerente ao ser humano, gente, que é do ser humano, que é você se manifestar a sua orientação sexual, manifestar a sua afetividade, né? São esses processos, essas relações humanas. E a gente não pode trabalhar isso nas escolas. Então, quando eu pesquiso sobre a ideologia de gênero, eu vou constatar dentro da minha pesquisa que a ideologia de gênero ela foi uma coisa que foi criada dentro da mídia e dentro da esfera política e com um lobby muito bem feito ao ponto da população que não tem tanto acesso à informação, ela acreditar de fato que a família brasileira está sendo ameaçada, ela acreditar de fato que as nossas crianças, o futuro da nossa nação, como muita gente gosta de dizer, estão sendo ameaçadas, quando isso não é verdade. Quando nós trabalhamos a diversidade, nós não estamos trabalhando apenas a questão de gênero e sexualidade. Nós estamos trabalhando também a questão de respeitar as mulheres num país onde nós temos altas taxas de violência doméstica. Nós estamos trabalhando a questão de respeitar a afetividade do outro, a questão de respeitar o outro, que é primordial para a formação de um cidadão consciente e que vai conseguir cumprir suas funções na sociedade. E como é que é cumprir suas funções na sociedade? É simplesmente trabalhar, pagar contas e impostos? Não, é transformar a sociedade em que vive através da sua atuação como ser social, como sujeito social. Então, essa ideologia de gênero, a questão da ideologia de gênero toda é isso. E ela vem numa onda na Europa, na América Latina, aí de alguns anos já. E é uma questão muito preocupante, porque com o atual governo brasileiro, a gente tem que se preocupar, porque inclusive um dos maiores idealizadores da farsa do kit gay foi o então deputado Jair Bolsonaro, hoje presidente da República do Brasil. Então, é uma questão que a gente deve se preocupar, que com todos os ataques à educação nesse momento, a gente infelizmente está até esquecendo, né? Porque são gastos, são cortes nos gastos, né? A educação aí totalmente desprivilegiada nesse governo, e nós estamos até esquecendo dessa perseguição contra professores e dessa perseguição contra as populações, contra a população LGBT, contra as mulheres, e é uma coisa que precisa ser falada sempre na educação. A gente precisa pautar isso. Não tem como ser educador, não tem como pautar uma educação transformadora de fato, que transforme a sociedade, que transforme os sujeitos sociais, se a gente não pautar a diversidade, a pluralidade das relações humanas e dos indivíduos, inclusive dentro da escola, que para além de ser um espaço que deveria ser laico e não é um espaço que muitas vezes é excludente. Um espaço onde a diversidade não tem vez. Então, muitas vezes a escola ela tem sido excludente para alguns indivíduos, porque a escola ela tem funcionado assim, ela não tem funcionado na pluralidade de dizer, olha, nós vamos aceitar todos. Não, a escola ela funciona num padrão, e se aquele indivíduo, se aquele sujeito não se adequa àquele padrão, ele é excluído. Então ela tem cumprido esse papel, essa função, muitas vezes de excluir o indivíduo, onde ela devia abraçar esse indivíduo, acolher esse indivíduo e ajudá-lo a ser aceito, né? E fazer com que todas as pessoas aceitassem, respeitassem exatamente essa diversidade, essa quantidade de diferenças que nós temos. Isso é primordial para a educação.